A gente começa hoje com um evento bem dramático. 31 de janeiro de 2026. Um dia que já estão chamando de histórico nos mercados. Ativos que eram vistos como porto seguro, sabe? Ouro, prata, que vinham numa alta impressionante. De repente despencaram. Nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nas fontes para a gente entender o que aconteceu. Não só o quê, mas principalmente o porquê. Qual foi o gatilho? E quais mecanismos transformaram uma simples queda num crash de verdade? E o que isso diz para a gente sobre confiança, dinheiro e o poder das expectativas? Exatamente. A missão aqui é desmontar essa engrenagem. Entender o que aconteceu num dia em que os metais de refúgio, de repente, não pareceram mais tão seguros assim. A gente vai investigar as forças que inflaram essa bolha e, claro, o pino que estourou tudo. Certo. Vamos organizar isso então. Antes do crash, o cenário era de euforia total. Os metais preciosos estavam subindo sem parar. Qual era a narrativa que alimentava essa subida tão forte? Essencialmente, eram 3 motores funcionando ao mesmo tempo. O primeiro, e talvez o mais fundamental, era o medo do debasement do dólar. Debasement é um termo técnico, né? Soa técnico, mas a ideia é bem simples. Significa a perda de valor da moeda. As pessoas olhavam para a inflação, para os déficits gigantescos do governo, para o endividamento, e a conclusão era uma só: meu dinheiro vai comprar menos amanhã. Entendi. Então era uma fuga para algo real, algo que não dá para imprimir do nada num banco central. E aí, claro, ouro e prata viram as opções óbvias. Exato. O segundo motor é uma crise de confiança um pouco mais ampla. As fontes citam declarações sobre a necessidade de um dólar mais fraco para ajudar as exportações e também uma incerteza crescente. Incerteza sobre segurança jurídica e de propriedade nos Estados Unidos. Isso fez com que muito investidor, principalmente o internacional, começasse a sair de ativos americanos. E como os metais são cotados em dólar, um dólar mais fraco tende a empurrar o preço deles para cima. Ok. Então a gente tem o medo da inflação e a desconfiança na moeda. Mas as fontes descrevem quase uma febre no mercado, sabe? Onde a lógica parecia ter sido abandonada. Foi esse o terceiro motor? Foi o motor final. E talvez o mais perigoso de todos. O puro momentum. O mercado ficou superlotado. Em algum ponto, as pessoas pararam de comprar ouro por medo da inflação e começaram a comprar simplesmente porque estava subindo. O que começou como uma proteção, um hedge saudável, virou uma aposta frágil, especulativa, com muita, mas muita gente do mesmo lado do barco. Do mesmo lado do barco. E então, no meio desse otimismo todo, o barco vira. O gatilho, segundo todas as fontes, foi a nomeação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve. É impressionante pensar que o nome de uma pessoa pode causar um impacto devastador assim. Como é possível? E aqui está o primeiro grande insight que as fontes nos dão. Os mercados não reagem aos fatos, eles reagem às expectativas sobre os fatos futuros. E Kevin Warsh, ele personifica uma mudança radical de expectativa. Ele é visto como um hawk, um falcão. Um hawk, no jargão do mercado, é alguém com uma postura bem dura contra a inflação, né? Duríssima. Alguém que defende reduzir o balanço do Fed. E reduzir o balanço do Fed significa, na prática, Tirar dinheiro do sistema. tirar liquidez, menos dinheiro circulando para sustentar o preço dos ativos. Precisamente. A nomeação dele muda a aposta de todo mundo sobre os juros futuros. Instantaneamente. E isso nos leva a um conceito-chave para entender o crash. O custo de oportunidade. Pense assim, ouro e prata não pagam juros. São como uma barra de ouro guardada num cofre. É um ativo estático. Entendi. Então o ouro vira um ativo preguiçoso, que não gera renda nenhuma, enquanto os títulos do governo de repente oferecem um salário garantido. É uma ótima analogia, exatamente isso. Se os títulos do governo, que são o investimento mais seguro do mundo, começam a pagar juros reais mais altos, ou seja, juros acima da inflação, manter aquela barra de ouro preguiçosa no cofre fica muito menos atraente. Você está perdendo a chance de ganhar um rendimento seguro, garantido. A nomeação de Warsh foi o sinal de que o salário dos títulos poderia subir muito, e isso tornou o ouro desinteressante da noite para o dia.
E a escala da queda foi brutal. As fontes mencionam o pior dia para a prata desde a crise de 2008. A maior queda diária da história para a platina. Trilhões em valor de mercado do ouro evaporando em horas. Isso não parece ser só gente mudando de ideia voluntariamente. E não é. E isso nos leva à mecânica que transforma uma queda num crash. E aqui está outra lição importante das fontes. Um crash raramente é sobre investidores mudando de opinião. É sobre o sistema forçando a mão deles. O primeiro elemento dessa coação é a alavancagem. Muitos operam com dinheiro emprestado, usando derivativos, contratos futuros, opções. Certo. E o que acontece com o trader que recebe aquela ligação no meio da tarde, a chamada de margem, e não tem milhões parados na conta? Ele não pode só esperar o preço voltar a subir. Não tem tempo para esperar. A corretora liquida a posição dele compulsoriamente, à força, para se proteger. E é aí que o caos se instala. Essa venda forçada empurra o preço ainda mais para baixo, o que aciona mais chamadas de margem em outros operadores, que também são forçados a vender. É uma cascata. A alavancagem é como dirigir um carro de corrida. Acelerar é ótimo, mas se você precisar frear bruscamente, a batida é catastrófica. É uma reação em cadeia, então. E com o mercado superlotado que você mencionou antes, imagino que o efeito seja pior ainda. Muito pior. Com todo mundo querendo vender ao mesmo tempo, a porta de saída fica minúscula. E aí você soma isso às ordens de venda automáticas, os famosos stop loss. Aquelas ordens programadas para vender se o ativo cair até certo preço. Exato. Elas são acionadas em sequência, uma derrubando a outra como dominós. E tem mais. Fundos que perdem muito dinheiro em metais podem ser forçados a vender o que é mais fácil, mais líquido, como o ouro, por exemplo, para cobrir perdas em outras áreas. A crise se espalha. É fascinante olhar para a pessoa por trás do gatilho. Quem é exatamente esse Kevin Warsh? As fontes pintam um quadro bem complexo dele. Sim, ele não é uma figura simples. Ele tem um histórico longo de criticar o próprio Fed por dentro. Ele já afirmou publicamente que o Banco Central superestimulou a economia, sabe? Especialmente na pandemia, que inflou bolhas de ativos e aumentou a desigualdade. Ele defende um balanço menor para o Fed e um foco quase exclusivo na estabilidade de preços. Isso parece, claro, uma postura bem dura, o que justifica a reação do mercado. Mas as fontes também trazem uma contradição, gritante. O próprio ex-presidente Trump, que o nomeou, disse que o Warsh cortaria os juros sem precisar de pressão. Como que o mercado simplesmente ignorou a palavra do presidente e apostou tudo no histórico dele? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta mostra como o mercado funciona. Ele pesou a credibilidade de duas narrativas e escolheu uma. A promessa de Trump foi vista como política, talvez um desejo. O histórico de anos do Warsh, suas publicações, suas críticas, isso foi visto como o sinal mais confiável de suas futuras ações. A reação dos preços foi uma aposta de trilhões de dólares de que o Warsh faria o que sempre disse que faria e não o que o presidente disse que ele faria. E ainda tem as conexões pessoais, que são impressionantes. Exato. A esposa do Warsh é a Jane Lauder, neta da fundadora do Império de Cosméticos, a Estée Lauder. E o sogro dele, o Ronald Lauder, é um associado de longa data de Trump. As fontes apontam que foi o Lauder quem deu a Trump a ideia de que os Estados Unidos deveriam tentar adquirir a Groenlândia. Peraí, então a mesma família que, segundo as fontes, estava sussurrando ideias geopolíticas sobre comprar a Groenlândia, agora está no centro do comando da política monetária americana através de um casamento? É uma sobreposição de poder e influência que chama muito a atenção. E o mercado observa cada detalhe disso. Essas conexões íntimas com o poder são sempre um fator na análise. O que nos leva a outro grupo de personagens importantes nessa história, os bancos centrais. Eles são compradores massivos de ouro. Por que eles não intervieram para frear essa queda livre? Exato. Se eles são os maiores interessados no ouro como reserva, não deveriam ter aproveitado a promoção? Porque eles jogam um jogo completamente diferente.
A compra de ouro por bancos centrais é estratégica de longo prazo. Eles buscam diversificar reservas, reduzir a dependência de uma moeda só, projetar estabilidade. Eles não são um fundo de hedge tentando lucrar com os movimentos de um único dia. Mas essa queda não seria uma oportunidade de compra perfeita para eles? Se o jogo deles é de longo prazo, um crash como esse não deveria acelerar as compras e, com isso, criar um piso para o preço mais rápido? Em teoria, sim, mas a mecânica é diferente. O crash aconteceu no mercado de papel. Futuros, opções, ETFs, aqueles fundos negociados em bolsa. É um mercado de curtíssimo prazo, movido por alavancagem. Os bancos centrais compram ouro físico. É um processo muito mais lento, mais discreto. A compra deles, mesmo que aumente, é uma maré subindo devagar. O crash foi um tsunami. A maré não consegue parar o tsunami. O papel deles é construir um piso de demanda ao longo de meses e anos, não impedir as oscilações violentas de um dia. Entendi. Então, o que tudo isso significa daqui para frente? Qual é a grande lição que fica desse dia caótico? A implicação mais profunda, eu diria, é que a ideia do Fed Put pode estar morta. O Fed Put era a crença, quase uma certeza, de que o Federal Reserve sempre ia resgatar os mercados numa queda forte, cortando juros ou injetando liquidez. Era a rede de segurança dos investidores. E com a chegada de uma figura como Warsh, que no passado defendeu deixar o livre jogo de forças atuar, essa rede de segurança foi retirada. O que isso significa na prática para a próxima crise? Significa que as futuras quedas, não só em metais, mas em ações também, podem ser mais profundas, mais dolorosas. O mercado vai ter que reaprender a operar sem a certeza de um resgate. Também vimos uma demonstração muito clara da fragilidade de mercados superlotados e entendemos melhor por que a prata e a platina caíram ainda mais que o ouro. Por causa daquela personalidade dupla? Exatamente. Elas são vistas como ativos monetários, sim, mas também são metais industriais, cruciais para a economia real. Em momentos de estresse e medo de uma política monetária mais apertada, que pode causar uma recessão, essa dependência da indústria amplifica a queda. O medo de uma desaceleração econômica bate nelas com o dobro da força. Certo. Isso nos deixa com um cenário cheio de incertezas. E as fontes apontam para algumas perguntas cruciais, algumas lacunas de conhecimento que ficam no ar. A primeira é sobre o próprio Warsh, não é? A nomeação dele não é um fato consumado. De jeito nenhum. Uma fonte menciona especificamente um senador republicano, Thom Tillis, que faz parte do comitê bancário e pode bloquear a nomeação. Ele já tinha dito no passado que não aprovaria um novo presidente pro Fed até que certas investigações fossem concluídas. Então, a primeira grande pergunta é: e se o Warsh não for confirmado? Como os mercados reagiriam a essa nova revolta? Veríamos os metais subindo tudo de novo num único dia? O que nos leva à segunda pergunta. E os grandes jogadores que foram pegos no contrapé? As fontes falam de posições compradas gigantescas de grandes fundos. Agora que foram pegos de surpresa, como eles vão se desfazer disso? A venda forçada que a gente viu pode ser só o começo. Essa é a grande preocupação de curto prazo. Uma posição tão grande não pode ser desfeita em um dia. A tentativa de sair dela pode gerar mais pressão vendedora nos preços nos próximos dias, talvez semanas, criando um ciclo vicioso. E por fim, tem um paradoxo aqui. O mercado reage a um ROC anti-inflação, mas os próprios dados de inflação parecem estar piorando. Exato. Essa é a terceira e talvez mais complexa lacuna. Os dados de preços ao produtor que saíram hoje vieram bem acima do esperado. Isso mostra que a inflação já está acelerando na porta da fábrica. Então, como o Fed, seja com o Warsh ou não, vai navegar essa situação? Se ele apertar demais para combater a inflação, pode causar uma recessão. Se não fizer nada, a inflação pode sair de controle. É uma escolha terrível e o mercado está pendurado nessa decisão. Se há um pensamento final para amarrar tudo isso, é este: o rótulo de Porto Seguro não é uma armadura. Pelo menos não contra creches de curto prazo. Ele descreve um papel de longo prazo
que pode ser completamente subjugado pela mecânica brutal do mercado financeiro, alavancagem, expectativas e psicologia de manada. E fica uma provocação para a gente refletir. O crash não foi causado por uma mudança na economia real, por uma guerra, uma pandemia. Foi causado pela nomeação de uma pessoa. Fica a pergunta no ar. Será que hoje em dia, nos mercados, a história que se conta sobre o futuro pesa mais do que a própria realidade econômica do presente?